partir de agora tá gravando, tá? Tá. Então, deixa eu ver se tá gravando. Opa, tá gravando. O que que tá aparecendo? Tá aparecendo a tela aqui pra mim? A minha tela ou os slides? Tá só Não a tá sua aparecendo tela. nada. Só a Tá sua Tá. aparecendo tela. nada. O senhor tá no cantinho aqui, agora tá só você. Entendi. Então, pessoal, eu vou. Ok. Agora tá aparecendo o slide. É, Isso. Eu vou colocar aqui os slides. Você sabe mexer nesse programinha? eu queria até aprender, viu? Porque eu vou ter que fazer isso a semana que vem. Então, é assim, ó, é simples. Vocês Ah, estão pelo computador ou pelo celular? Computador. computador. Então, pelo computador, você tem duas maneiras de entrar. Você pode entrar fazendo o download do, do programa ou clicando lá no programa direto pelo link, que nem eu mandei para vocês. Sim. Vocês entraram pelo link, não entraram? Entrei. Foi. Então, da mesma maneira que vocês entraram, dá para entrar. É só clicar no link lá, ele já vai direcionar vocês direto para aqui para a página, tá bom? Tá. E assim, aqui eu tenho algumas funcionalidades a mais que vocês, porque é como se eu fosse O é, administrador. o administrador, exatamente. Certo. Então aqui eu consigo desfocar minha tela, ó. Se você clicar nesses três pauzinhos Ah, atrás, aqui dá desfocar tela de fundo, ó. Tá Ah, o vendo? meu, o meu eu desfoquei, ó. Tá desfocado aqui no fundo. Ah, entendi. o meu eu não Então vou desfocar o consegui. meu. Então nem todos têm, depende de cada um. O que que é a É, o regrinha? meu não tem, não. Deixa eu colocar aqui, tá no slide, né? Colocar aqui para mim. O que que é regrinha? É, Opa. O que que é regrinha principal é o seguinte, ó. A gente vai ter que combinar uma regrinha. Na hora que a gente ativar o mudo, na hora hum, que o professor estiver falando, tem que estar com o mudo ativado. Boa tá. noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Opa, graças a Deus. Então, o que que é esse mudo ativado? Porque pensa, nós estamos em quatro aqui, cinco, né? Mas quando for a aula semana que vem, a gente vai estar com 60. Então, é cachorro latindo, é carro buzinando, é barulho de televisão que aparece. Então, a gente tem sempre que deixar esse mudo, é assim, ó, clica aqui e deixa mudo. Você só tira do mudo para poder falar, entendeu? Beleza. Então, tá aqui o Felipe. Deixa o microfone dele mudo, todo mundo fica mudo. Aí, na hora que o Felipe quer participar, quer dar uma opinião, ele tira do mudo e fala. Porque senão é cachorro latindo. Eu tive uma com 47 alunos da nutrição agora, que eu tive uma reunião com eles. E, tipo assim, eu tive que silenciar eles, porque não dava para conversar caso a gente caso eu não deixasse fora do mudo. Então, assim, alunos, vocês que estão aí em casa, a gente sabe que a realidade da casa de todo mundo é diferente, né? Tem gente que tem criança, por exemplo, e tal. Então, sempre deixe o microfone no mudo, tá bom? Tá. Assim, ó. Daí, para tirar do mudo, é só clicar de novo. Ok. Vamos ver quantas. Nossa, entrou uma galera agora, né? Entrou, ó, já estamos com 11. Acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho, né? Pelo menos até as 20. Então, assim, pessoal, outra coisa que eu posso fazer aqui é compartilhar toda a minha tela. Eu estou compartilhando agora, por exemplo, é, um PowerPoint, eu não estou? Não apareceu, não, Pro. Agora sim. Isso, ele demora para subir. Então, sempre que eu Tá. compartilho, demora uns segundos para subir. Eu vou Beleza. compartilhar agora, é, sei lá, uma pasta minha. Tá vendo? Tá vendo a pasta aqui? Sim, sim. Tá? Então essa pasta ela vai aparecer aqui. Então sempre eu vou compartilhar aqui, tá bom? Então eu consigo ter uma funcionalidade muito boa, eu consigo compartilhar o que eu quiser com vocês. Então isso é importante para a gente entender como funciona o programa, tá bom? Então assim, como que a gente vai fazer? Eu vou anotar, né? Hoje é o primeiro dia, né? Mas a partir da semana que vem eu vou anotar quem vai estar presente
né, para até avisar, para ver como que a turma tá participando ou não, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que realmente não vão ter como entrar por alguma outra dificuldade, por isso que a aula vai ser gravada e vai ser postada no AVA sempre, né? Para o aluno que não conseguir entrar, ele consegue usar depois, tá bom? Então, assim, essas são as regrinhas de boa conduta que eu falei para vocês. Eu sempre vou indicar, então, para desligar o mudo. Ah, se não desligar o mudo, eu venho aqui mostrar participantes, eu mesmo ativo o mudo de todo mundo, tá? Porque essa é a experiência que eu tenho e eu acho que vai dar boa. Eu sei que para vocês têm um componente teórico muito forte nessa aula. E a gente espera poder voltar o quanto antes aí para vocês poderem fazer as aulas práticas, né? O pato já estava até comprado já, antes de vocês saírem de quarentena, da gente ter a quarentena, né? Mas o pato estava até comprado já. Falei para ela, congela esse pato aí. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir fazer essas aulas práticas ainda esse ano? Eu creio que sim, tá bom, Aline? Espero que sim, assim que todos nós aguardamos, né? Porque acho que não pode substituir a aula prática por aula teórica, entendeu? Então a gente vai ter que fazer essas aulas práticas sim. Agora, Mas quando ainda isso. esse ano, se não conseguir fazer esse ano, a gente corre o risco do ano que vem ficar até o ano que vem para fazer. Não, com certeza. Por exemplo, eu vou falar na minha turma de nutrição. Eu tenho estágio em nutrição. Em nutrição, o estágio, que se assemelha muito às aulas práticas, ele não pode ser teórico, entendeu? Ele é obrigatoriamente prático. Então, o que possivelmente vai acontecer é que esses alunos vão ter que ir além tipo assim, além de entrar em férias em julho, vai entrar em férias no final de agosto, por exemplo. Ou o aluno não vai ter férias. Eu não sei como que vai ser isso ainda. A gente vai ter que aguardar aí, tá bom? Mas creio que vai ter um posicionamento da instituição em relação às aulas práticas, tá? Então, eu vou colocar aqui a maioria das aulas práticas, eu já vou jogar aqui para vocês. As aulas teóricas, desculpa, para quando a gente voltar a gente só fazer aula prática. Essa é a ideia. Não, tá bom. Então essa é a ideia. Então hoje a gente vai dar um review aí. Já começou 8 horas, né? Uma galera já começou a entrar. E outra coisa, pessoal, que é importante que vocês saibam. Esse link que eu mandei para vocês é a da aula de toda semana. Toda semana vai ser nesse link. Oi? Fabi, tira do mute. Então, toda semana vai ser nesse link aí que vocês vão ter que postar. Para entrar vai ser nesse link aí. Então, o link ele não vai sair, né? Ele não vai sair. Eu vou ver se eu preciso editar ele. Se eu precisar editar, talvez mude o link, mas se eu não precisar editar o link, ele vai ficar assim para sempre, o mesmo link, é só clicar lá e entrar. Beleza. Tá bom? Então, assim, até o dia 13 a gente sabe que tá suspenso, então até o dia 13 vai ser nesse esquema. Tá bom? Já estamos com uma quantidade boa de alunos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos com 13 alunos. A galera tá entrando conforme o tempo passa, né? E assim, pessoal, peço até desculpa pela urgência, porque assim, eu ia gravar uma aula de comida baiana, gastronomia baiana, né? E eu vou gravar essa aula ainda esse final de semana e vou postar para vocês. Eu posso deixar para falar semana que vem, né? Acho até melhor deixar para semana que vem. E aqui com vocês eu faço uma revisão dos primeiros conteúdos, tá bom? Então, a partir de agora eu vou começar, então eu vou ativar o mudo de todo mundo, ó. Ativei o mudo de todo mundo. Então, quem quiser falar, tem que desativar o mudo aqui nesse link aqui. Se tiver no celular, é pelo som, tá bom? Então, vamos lá. Eu só vou fazer umas observações, pessoal, porque essa aula já foi postada no AVA para vocês, tá bom? Tá. Então, eu vou falar dos principais pontos que tem na aula e para a gente também não ficar muito tempo sem aula, né? Porque o gostoso da aula é assim, com troca de informação com o aluno, né?
Então vamos lá. Cozinha brasileira, né? Pessoal, eu falei da minha formação porque o que eu achei interessante? A gente fazer um feedback maior. Eu tinha marcado até aquelas coisas de RH de estourar bexiga, sabe? Qual é o nome daquilo? Que se estoura a bexiga para conhecer as pessoas, para a gente se conhecer melhor, porque é a primeira vez que eu estou dando aula para vocês, né? Então muita gente não me conhecia e eu achava importante a gente fazer um feedback aí para a gente se conhecer, né? Então eu vou me apresentar bem rápido aqui, que eu coloquei meu currículo lá, só para aquele slide de primeira aula, sabe? Então, deixa eu ver o que está compartilhando aqui. Vai. Então, tá no slide, né? Então, pessoal, eu sou formado em gastronomia pelo Senac, eu sou nutricionista pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru, eu sou especialista em nutrição funcional pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, né? Eu estou terminando meu MBA em gestão de qualidade para assessoria e consultoria de empresas na Anhanguera. E eu tenho mestrado em ciência da nutrição e ciência dos alimentos pela Unicamp. Minha experiência profissional são essas empresas que eu atuei mais, né? A empresa que eu atuei mais foi dessas aqui, foi na Copenhague. Eu fiquei um tempo, eu era assessor. Eu passava vendo temperatura de chocolate, boas práticas de manipulação das colaboradoras, validade, eu via tudo. Eu fazia um checklist de mais de 100 itens lá na loja. Eu era como se fosse um consultor da loja, assessor, assim, tá? Fazendo checklist para melhorar a qualidade. Aqui são alguns hotéis que eu trabalhei. Esse aqui eu trabalhei como garçom, esse aqui na cozinha. O Projeto Mesa Brasil como palestrante, entre outras empresas. A parte de restaurante eu ajudei a montar esse Bongo aqui, Cozinha Mexicana, que hoje já tem filial em Bauru. É um restaurante porte médio para grande. Não, porte médio. Ele tem 2 filiais, deve ter cerca de 20, 30 funcionários. Então, é um restaurante bem legal. Se vocês quiserem entrar no site, vocês verem os pratos, vocês veem o prato, né? Então, eu ajudei a estabilizar esse restaurante e tenho experiências em outros restaurantes, como o Sintai, Gastronomia Asiática, Taiyu, né? Fiz estágio, trabalhei nesses restaurantes, tá bom? E a região norte, pessoal, qual que é a minha ligação com a região norte? Nenhuma, né? Eu não tenho nenhuma ligação com a região norte. Entretanto, eu já viajei para a região norte. Eu fiz uma experiência de imersão na selva lá fiquei uns 20 dias em Manaus, na região de Manaus, né, não em Manaus em si. Fui nas tribos indígenas, conheci a gastronomia do local. Foi a época que eu estava fazendo minha pós acho que foi até antes de fazer minha pós. Eu estava trabalhando num restaurante. Foi em 2014, na verdade. Não, em 2014 eu estava fazendo minha pós, desculpa. Eu fui lá e comecei a aprender sobre os chás e as ervas do local, né? Fiquei um mês lá e aprendi muita coisa. Então, lógico que eu não sou nenhum especialista em cozinha do norte, como eu sou mais acostumado com a cozinha do nordeste, porque eu também já tenho trabalhado lá. Mas a cozinha do norte eu conheço bastante as coisas lá, porque eu comi lá, fui com esse intuito de conhecer mesmo e conheci muita coisa legal lá, ok? Saiu, deixa eu voltar aqui nos slides. Tá no slide? Pessoal, tá no slide? Tá? Então, Tá, professor. todo mundo sabe que a região norte é a região que mais preserva os hábitos indígenas. Por quê, pessoal? Porque é simples. Na região norte é como se fosse um país diferente daqui do país do Brasil. Por quê? Porque lá, assim, ou é a primeira, ou a segunda, ou a terceira geração indígena. Então, todo mundo tem uma cultura indígena muito forte, né? A cidade de Manaus é uma cidade muito antiga, né? E todo europeu que acabou vindo para Manaus acabou se miscigenando com o povo local. Ou seja, lá tem muitos indígenas e muitos indígenas de povos diferentes também. Isso é interessante salientar. Então, são vários tipos de descendentes indígenas diferentes, né? Então, lá, lá eu acho que assim, o lugar que eu fui que as pessoas mais falam inglês é Manaus, né? Porque a capital, ela é um polo turístico, né? Porque é no coração da Amazônia, não tem como não ser turístico, é a coisa mais linda que tem. E é muito perto dos Estados Unidos. Então, assim,
vai muito americano conhecer a Amazônia. Tanto que nessa viagem que eu fui lá, né, que eu fui no meio do mato, dormi lá, acampar no meio da selva, tinha 40 pessoas, só eu de brasileiro. O resto era todo mundo era de fora. Ou seja, o próprio brasileiro às vezes não faz esse turismo na Amazônia que nem os estrangeiros fazem, né? Mas é aquela coisa, né? Depende da pessoa. O turismo é uma sofrência, né? Depende de se a pessoa gosta ou não desse tipo de turismo, porque tem que gostar muito de natureza para poder fazê-lo, ok? Então vamos lá. Tá no slide, tá, né? Tá Tá, sim, professor. professor. Tá? Então, pessoal, região norte todo mundo conhece, né? Que são esses estados aqui: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, tá? São esses estados, desculpa, que compõem a região norte. Entretanto, já é sabido, né, que os estados mais importantes para a gastronomia da região norte, quais são? Pará, Amapá e Tocantins, tá bom? Por quê? O que vocês têm que entender aqui? Aqui é o maior estado da região. É um dos eu acho que é maior que Pará até a Amazônia, né? Aqui pelo menos parece ser. É o maior estado, o estado mais conhecido e tem uma cultura indígena muito forte aqui. Aqui é 100% selva, né? Floresta, floresta tropical. Aqui no Pará, pessoal, tem o litoral. Então a gastronomia do Pará, ela 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 até é diferente um pouco da gastronomia de Manaus. Tem muita coisa que é igual, mas tem coisas que diferenciam da gastronomia de Manaus, do Amazonas. Por quê? Porque tem essa saída para o litoral, tá? Se você perceber aqui tem a ilha de Marajó, que é a maior ilha insular do mundo, se não me engano. Quer ver? Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui? Esse mapa tá mais fidedigno. Tá vendo aqui essa ilha aqui? Aqui é a ilha de Marajó. Ou seja, é como se fosse uma ilha, mas também é como se fosse dentro do continente, né? Ele é uma ilha de rio, entendeu? E nessa região tem muita criação do quê? Vocês sabem do que é criado nessa região? Alguém chuta? Búfalo. Búfalo, exatamente. E aqui tem muito, como tem bastante um litoral muito extenso, tem essa cultura também dos frutos do mar, tem búfalo. Então, é outra cultura aqui de Manaus, né? Aqui são só rios, né? Mas os rios lá são gigantescos. Alguém já teve a oportunidade de ir para o norte? Quer dar alguma opinião? Não foi. Alguém já foi? Ou é de lá, né? Então, o que eu posso falar? Que lá, pessoal, é muita água. É muita água. É diferente daqui. Lá é difícil você achar um lugar que é com terra. Então, todo lugar que você vê tem água e tem alguém pescando. Então, tem muito peixe, né? A oferta de peixe é muito fácil. Então, por isso que ele tem peixe como a base da alimentação deles, ok? Então, na região norte, a gente tem o Pará, que tem essa parte do litoral e a ilha de Marajó com seus búfalos. Aí tem Amazonas no coração da floresta amazônica. E o Tocantins, que é a ligação do... Ó, pessoal, vou baixar o mudo aqui, tá bom? O Tocantins, que é a ligação do... Opa! O Tocantins, que é a ligação do Nordeste com o Norte, né? Norte. Ele tá meio que perdido aqui junto ao Norte, né? Ó, aqui nessa região onde que eu tô com o meu apontador de slide, o que que tem aqui? Aqui tem uma região de mata chamada Mata de Cocais, né? Aqui no Maranhão também. Ou seja, é uma transformação da floresta amazônica para o sertão, tá? E isso também modifica um pouco as frutas e os costumes gastronômicos do local, ok? Então, o Tocantins tem uma cultura indígena. O Tocantins é esse estado aqui, tá? Ele tem uma cultura indígena, mas também é influenciado por São Paulo, Minas Gerais e Portugal. Por quê? Porque ele fica mais deslocado da região norte. Ele não é tão nortista, né? Ele fica praticamente um pouco ao centro do Brasil, perto do centro-oeste, perto do nordeste, onde teve muita imigração
portuguesa, e aqui ele fica perto das regiões do Sudeste, né? Então, assim, é fácil a pessoa, o Minas Gerais, que, por exemplo, influenciar esse estado, diferente de Minas Gerais, por exemplo, influenciar o Amazonas, é mais difícil. Pela proximidade, ele tem influência de São Paulo e Minas Gerais. O que é muito comum em Tocantins são os assados na folha de bananeira, tá? Ou os peixes cozidos. Por que na folha de bananeira? Porque o índio brasileiro, que nem eu falei em outras aulas, ele não tá na época da pedra lascada, não. Ele ainda tá como hominídeo, né? Ele é classificado como caçador-coletor. Então, se você pensar, os incas e os maias que tem no México, no Peru, eles, por exemplo, eles já desenvolviam arquitetura, eles já desenvolviam medicina, eles já desenvolviam química, entre outras coisas. O índio brasileiro não. O índio brasileiro ele é caçador-coletor. Por quê? Porque o índio demorou mais para chegar aqui no Brasil. Diferentemente dos índios dos índios maias, astecas, né, incas, que eram bem desenvolvidos, aqui no Brasil a população nativa ainda estava na época do barro, não estava nem na época dos metais, né, na era dos metais, né? Então pode ver que a maioria da cultura que a gente tem dos nossos índios é panela de barro, é cozinhar com folha de bananeira, etc. Tá bom? Então, vamos lá? Então, assim, Tocantins usa muito essa folha de bananeira, ok? E outro prato famoso é a caldeirada. Vamos passar rápido por Tocantins, que eu queria focar nos. Opa, foi. Queria focar nos mais importantes em si, né? Então, assim, ó, os pratos típicos do Tocantins, o peixe na folha de bananeira e uma caldeirada na panela de barro, né? Tradição indígena essa panela de barro, tá? Isso aqui chama peixada do Tocantins, esse prato, né? Mas existem vários tipos de caldeiradas e vários tipos de peixes diferentes. E um prato muito típico que tem lá é o coco babaçu. Tá vendo esse coco babaçu aqui? Ele, eles fazem um leite através desse coquinho que tem dentro, e com esse leite, eles preparam esse peixe, né? Que chama peixe no leite de coco babaçu. Eles batem isso no liquidificador, espremem, fazem o leite, e com esse leite eles cozinham o peixe e fazem esse prato que também é tradicional da região. Vale ressaltar que tudo que é esses coquinhos assim, ó, naquela região, eu lembro que eu até provei isso, né? Eu até procurei no meu celular e não achei. Aqui nessa região, quando você. Esse babaçu aqui, tem uma mosca que o besouro coloca uma larva aqui dentro e a larva vai comendo esse coquinho. Tá vendo esse coquinho que tem aqui dentro? Esse aqui, ó. A larva vai comendo esse coquinho e a larva fica com gosto de coco. Então é muito comum que os indígenas. Calma aí, pessoal, preciso ativar o mudo aqui. Opa! Então, assim, é muito comum que os indígenas aqui na região eles comem esses. Pessoal, olá, pessoal. Vou pegar aqui o microfone, tá? Pessoal, deixa o microfone desligado, porque caso vocês estejam ouvindo som ou cachorro latindo ou televisão, atrapalha aqui a galera, tá bom? Só liguem o microfone para falar. Caso vocês queiram participar da aula, vocês podem clicar, clicar no microfone e falar, tá bom? Então aqui, pessoal, voltando, eu falei que tem um besouro que tem uma larvinha e essa larvinha do besouro come esse coquinho. Aí o que os indígenas comem? Eles comem o besouro, né? Então eles pegam esse fruto, eles comem tanto o besouro quanto o fruto. E eu comi esse besouro aí e passei mal, porque é um gosto diferente, não é da nossa cultura aqui de São Paulo comer uma larva do tamanho de um dedão, né? Então, foi tipo aqueles caras na televisão mesmo, mano. E eles comem muito esse tipo de larva, tá bom? Até no Pará tem uma larva que chama sururu, se não me engano, que também é muito famosa. Então, assim, pessoal, no Pará. Pará é uma região muito grande, muito rica do Brasil, né? Ele é banhado pelo mar e ele também é banhado
pelos grandes rios, né? Tem grandes rios aqui, são dois tipos de rios que tem no norte do Brasil: rio de água barrenta e rio de água negra. E o que acontece com eles? Eles se diferenciam porque o rio de água barrenta, ele tem mais peixe que o rio de água negra. Eu vou dar dois exemplos. Rio de água barrenta é Solimões, rio de água negra é o Rio Negro, né? Esses rios que tem lá, eles têm 30, 40 metros de profundidade, entendeu? É como se fosse mar, você não consegue olhar do outro lado do rio, como que nem aqui. Quando você vê um rio em São Paulo, você consegue ver a margem do outro lado. Lá não, as margens têm 10, 15, 20 quilômetros, entendeu? Então, são rios gigantescos e esses rios, eles sobrevivem através do degelo da Cordilheira dos Andes. Então, assim, são rios com volume muito grande de água. Todo rio lá em Manaus é muito, muito grande. Quando ele não é grande, ele é chamado de igarapé, que são pequenos riozinhos, tá bom? Então, tem vários rios que a gente nem conhece aqui que são gigantescos. Tem 4, 5, 6 quilômetros de largura. Entendeu? Então, lá, assim, quando você entra no rio, ele parece um mar, porque tem até onda, né? Por causa que eles são muito grandes mesmo. E aqui na região do Pará não é diferente, né? Olha o tamanho dos rios que entram aqui para o estado. Vamos lá. O que é importante vocês aprenderem sobre o Pará, pessoal? Os produtos principais da região. Tá? Aqui é o peixe. Esse aqui é o bacalhau da região, né? Que é o pirarucu. Alguém aqui já comeu pirarucu? Já cozinhou pirarucu? Já comi frito, pro. Então, é até raro achar ele in natura aqui. Só fritinho. Geralmente, eles são achados assim salgados, tá? É. É o bacalhau do norte. Ele não é tão caro assim, né? Hoje tem grandes viveiros de pirarucu, é um peixe que é cultivado em cativeiro. Entretanto, é um peixe muito grande. A gente vai falar mais dele para frente. Outro ingrediente importante são os camarões secos, tá? O camarão seco também é muito utilizado. Por que seco? Porque, ó, pode ver, ó, métodos de conservação de alimentos, tanto o camarão seco quanto o peixe seco. E as pimentas, né? Lá eles colocam o tucupi, colocam as pimentas e dá para você comer. E é uma coisa muito, muito ardida. Lá eles comem muita pimenta, tá? Até porque as pimentas são originárias da floresta amazônica. No mundo, a pimenta no mundo, ela é originária da floresta amazônica, tá bom? Então eles tiraram a pimenta toda a pimenta que tem no mundo, ela primeira vez, em primeiro lugar que ela se originou foi na floresta amazônica. Ela é original da floresta amazônica. E hoje a gente tem em México, esses países, eles adquiriram a cultura da pimenta, mas ela é originária da floresta amazônica, a pimenta, tá bom? Agora nós vamos Professor, falar. Oi. o pirarucu ele não pode não pode ficar em cativeiro? Não, desculpa. Se eu não fui claro, o pirarucu ele é criado em cativeiro. Ah, sim, porque eu tinha um, inclusive, é que depois ele ficou grande, tive que passar para frente, mas ele sobreviveu um tempo. Você teve um pirarucu? Tive quando eu tinha um aquário de carnívoros. Ah, entendi. Não, ele é um peixe pré-histórico, né? E eu vou falar mais dele pra frente, mas hoje ele é criado em cativeiro no rio. Eles fazem como se fosse um cercadinho dentro do rio e criam esse peixe. E é super perigoso a criação dele, porque ele é muito forte e no manejo dele ele até chega a matar pessoas lá. Se ele dá Sim. ele Ele dá bate cabeçada. cabeçada, né? É. É perigoso, é muito grande, é peixe de 200 quilos para mais, entendeu? Lógico que no cativeiro eles não atingem tudo esse tamanho, se não me engano, mas na natureza ele atinge sim, né? Ele é intensivamente caçado. Ó, e é importante também a gente perceber que na gastronomia do Pará, um dos produtos mais importantes que tem é a mandioca brava. O que é mandioca brava? É uma espécie de mandioca que é rica em ácido cianídrico. E esse ácido cianídrico, para ele evaporar, precisa cozinhar durante muito, muito, muito tempo. Eu deixei um vídeo no Ava de vocês, que é muito, muito bom e fala sobre a produção de tucupi, farinha, goma. E ele fala sobre esse ácido cianídrico também. Eu peço, por gentileza, que todos vocês assistam esse vídeo lá no Ava. Eu posso até mandar o vídeo aqui para Fabi disparar para vocês aí nos grupos, mas ele tá lá no Ava para vocês assistirem, tá bom? Quem já assistiu, quiser contribuir ou conhece, pode falar, tá? É só desativar o mudo do áudio e falar.
Então, assim, pessoal, a mandioca brava, que é essa mandioca que eu falei que contém um veneno chamado ácido cianídrico, esse veneno, vamos dizer assim, esse composto, ele é decomposto, ele é extinto, né? Ele se quebra quando você cozinha muito tempo. Ele tá tanto na mandioca quanto nas folhas da mandioca, né? Então, no Brasil, a gente define a mandioca, por exemplo, do Nordeste, é diferente da mandioca do Norte. Por quê? Porque no Nordeste a gente fala que é mandioca mansa e no Norte é mandioca brava, entendeu? Justamente porque a do Nordeste não tem esse ácido cianídrico. O que a gente come aqui em São Paulo também não tem esse ácido cianídrico, tá bom? Então, assim, eles cozinham muito a mandioca e tem toda a produção desse tucupi, né? Que seria um suco fermentado dessa mandioca cozida e tal, né? Seria bom que você assistisse um vídeo lá para ver melhor. Tem a goma, que seria a fécula de mandioca ou polvilho doce. E quando essa goma é fermentada, ela vira o polvilho azedo. Então, pessoal, quais são os principais vegetais que temos lá no, no norte do Brasil, no Pará, né? É o jambu. Vocês conhecem jambu? Alguém já comeu jambu? Não, professor, já até procurei aqui para comprar, mas é difícil. Mas Eu, a gente já. eu tive com um produtor de jambu, um cara que usa jambu aqui em São Paulo, ele realmente não tem em São Paulo, assim, é muito difícil achar. Você pode achar até a semente do jambu, não sei se tem aqui nesse slide aqui, não dá para ver. É Aquele uma que deixa sementinha, a boca meia dormente, né? deixa a boca dormente, exatamente. O jambu, ele deixa a boca dormente como se fosse uma anestesia, só que é bem leve, tá? Então são poucos Professor, produtores. no primeiro semestre, Oi. a gente fez um trabalho sobre o Pará e o Ah, meu grupo fez arroz paraense. Aí a gente utilizou o jambu, a gente deixou um potinho separado só com jambu. As pessoas tinham muita curiosidade de comer. Ele dá bastante dormência na boca. A gente fez arroz paraense, vai camarão seco, vai tucupi, sim. vai jambu. Foi bem interessante. É legal. O arroz paraense, por exemplo, já é uma cultura do Maranhão de fazer os arrozes, né? E passou para o Pará porque é muito próximo ali. O arroz paraense, sim, vai. O jambu é super importante porque ele tem essa cultura. Eles têm a cultura de comer jambu. E agora tá vindo para São Paulo a cachaça com jambu e bebidas à base de jambu também. Que você bebe e amortece a boca. É super legal. Eu tenho até a foto aqui no meu celular do que eles estão usando para fazer a cachaça de jambu. O jambu é um vegetal. Depois eu passo para Fabiana disparar aí. Ele é um vegetal, que é esse aqui que eu tô aqui, que é típico do norte, é usado tanto no Manaus quanto no Pará, tá bom? Alfavaca, chicória do norte, que é esse aqui, manjericão, também é muito utilizado. Então, todos esses são os produtos que são utilizados aí, que são os vegetais típicos da região. O mais importante é o jambu. Então, as carnes. Qual que são as carnes mais importantes? É o pato, tanto o pato selvagem, quanto... Ó que foto linda, né? Olha isso, esse peixe é maravilhoso. Eu vou... Deixa eu ver. Saiu da apresentação ou tá na apresentação ainda? Está na apresentação. Tá na apresentação? Eu não vou mexer que eu tenho medo de perder aqui. Eu queria dar um zoom nessa foto, porque isso aqui, pessoal, é o dia a dia deles. A gente nem chega aqui em São Paulo muito isso. Eles fazem essas mantas de peixe seco pirarucu, mas é tão grande, tão maleável, ele não fica duro que nem o bacalhau. Ele é uma carne diferente do bacalhau. Ele é uma carne mais maleável, e são mantas mais finas também. Então eles enrolam essa manta aqui, ó. Tá vendo? Imagina o tamanho do peixe para enrolar assim, né? É muito grande, é um peixe só aqui, né? Então eles enrolam essa manta, esse filé aqui assim, nesse sentido, e vira essa manta. E essa manta é que é vendida nos mercados, no mercado lá em Manaus tem dois mercados. No Pará tem o mercado verde peso, onde você consegue achar esse tipo de pescado. Então as carnes principais é o pato, carne de vaca, os peixes, né? Salgadas e secos, frutos do mar. Peixes, pessoal, uma coisa que você não vai achar em lugar nenhum é é a, a piranha. Lá eles comem muita piranha, sabia?
eles pescam piranha e comem muita piranha frita. Então, por ter esse excesso de peixe, vocês conseguem ter a noção que lá eles comem muito peixe. A piranha tem em todo lugar, em todo rio tem piranha, então eles pescam e comem. Outros peixes que são típicos da região é o tucunaré, tambaqui, pacu, enfim. Frutas, pessoal. Açaí todo mundo conhece, não conhece? O açaí? Sim. Então, o açaí é essa fruta aqui, só que o que chega aqui em São Paulo não é o açaí puro. O que chega em São Paulo é um produto à base de açaí, como se fosse um sorvete. Ele tem em média 50% de açaí. Então, se alguém falar aqui em São Paulo que você tem um açaí com mais de 50% de açaí, aqui é mentira, tá? É muito difícil, muito, muito difícil você ter um açaí em São Paulo com mais de 50% açaí, tá? Ele chega a 30, 40% de açaí aqui em São Paulo. Eles usam outras palmeiras que dão frutos roxos também para fazer um açaí fake, assim, misturar junto também, tá? Eles colocam várias coisas no meio, colocam como xarope de guaraná, coloca açúcar, coloca água, enfim. E o açaí de São Paulo é um açaí, vamos dizer assim, um açaí não original. O açaí original, que tem lá no norte, quem nunca teve a experiência de comer, assim, é algo muito pesado. E não é uma coisa leve de comer. Sabe aquela coisa que você come e fica suando? Tipo sei lá, uma mocotó? Que você come aquele negócio e você começa a suar assim, ó. E você passa a mão aqui e negócio pesado, você sente pesado no estômago, é o açaí. E lá você não come ele doce, né? Tem opção doce também, mas geralmente o açaí lá é salgado. Então quando você pede um açaí é super barato, preço de tipo R$ 2, um copo de 400 ml. Aí você pega o açaí e você fala, você quer com farinha, com peixe, com sal, com tapioca, o que você quer com açaí, e eles colocam lá. Geralmente o pessoal come com farinha, muitos com farinha de mandioca eles comem o açaí. Então é uma refeição mesmo. Então a gente tem outras frutas também, como o bacuri e o taparebá, né? Que são frutas muito importantes aí, essas frutas, a descrição dessas frutas estão mais bem descritas lá no vídeo que está postado para vocês, tá bom? Vocês podem ver com uma descrição melhor. E quais são os pratos típicos da, da gastronomia paraense? A maniçoba, pessoal, é tipo uma feijoada feita à base da folha daquela mandioca brava, né? Então eles fazem aquela mandioca, a folha da mandioca, eles cozinham durante muito tempo ela, e colocam essa folha de mandioca no lugar do feijão, ok? Então eles fazem uma feijoada sem o feijão e no lugar eles colocam essa folha de mandioca cozida, tá? Lembra que eu falei do ácido sanídrico? Então, como na folha tem também, faz-se necessário a gente cozinhar muito essa folha. Então, pessoal, não tem nada mais tradicional do Pará ou do norte do Brasil como uma casa de farinha, né? Olha que foto linda essa foto, né? Uma foto bonita que expressa realmente a relação desse homem com esse alimento, né? Então, assim, essas casas de farinha são muito comuns lá no norte e eles cozinham muito bem essa farinha devido ao ácido cianídrico também, que ela é feita através da mandioca brava, né? Eles pegam a mandioca, eles ralam, eles moem, tiram o caldo, fervem para fazer o tucupi, o que sobra, aquela massa, eles fazem farinha e goma de tapioca. Então, eles fervem essa farinha e é muito diferente. Pessoal, o principal prato da culinária paraense é o pato no tucupi. O pato no tucupi, ele é esse prato aqui. Primeiro é elaborado que é o tucupi, né? Precisa fazer o tucupi, que é esse líquido que dá essa cor ao prato aqui, né? Que é uma cor amarela extraída da raiz da mandioca brava. Então, ele é feito da mandioca também, né? Eles colocam água, cozinham e extraem esse líquido amarelo, tá? E o pato é basicamente assim: você assa o pato e coloca ele assado nessa mistura de tucupi com vários temperos, entendeu? Então ele tem duas partes. Primeiro você faz o pato e depois vocês fazem a junção do pato. Você faz um líquido, né? Três partes. Faz o pato,
assado. Depois vocês fazem como se fosse essa parte do líquido do tucupi com cebola, enfim. E depois vocês juntam tudo num só, tá bom? Uma receita muito tradicional no Círio de Nazaré, pessoal, que é uma manifestação religiosa que tem em Belém do Pará, né? E são milhões e milhões de pessoas que saem à rua nessa manifestação religiosa. E nessa manifestação religiosa eles comem muito esse pato no tucupi, tá bom? Então o tucupi é o que eu falei que é o para ver o vídeo lá no Ava que tá explicando certinho, tá? E como que ele é feito e tal. Tem uma questão que vocês podem fazer depois lá no Ava também. É a mesma questão que eu acho que eu deixei para vocês responderem, né? No trabalho de vocês. Então, assim, pessoal, outro prato muito tradicional do norte é o tacacá, tá? O tacacá, ele é uma mistura do jambu com camarão seco e goma de mandioca. A goma de mandioca eles colocam num caldo e nesse caldo ele fica como se fosse um gel, entendeu? E tem esse aspecto estranho, totalmente estranho de gel, tá? É chamado de tacacá. A banca mais famosa de tacacá do norte que eu conheço, né? Que eu pesquisei, que eu já provei, é da fica na frente do Teatro Amazonas. Vou falar no final do vídeo, eu não lembro o nome. Mas na frente do Teatro Amazonas tem uma banca de tacacá muito famosa lá. E é bem tradicional da região. O tacacá é esse prato que é como se fosse uma sopa quente, engrossada, com um aspecto gelatinoso, né? Como se fosse um gel, com devido à goma da mandioca, né? E com a base de camarão seco e jambu, tá bom? Então aqui é mais uma questão, né, que eu coloquei para vocês e tal. E também foi pedida para vocês fazerem, eu acho que na questão lá, mas aqui é em relação àquele vegetal que formiga os lábios e a língua, né? Qual será que é, hein? Não falamos pouco dele hoje, né? Então tá bem fácil essa questão. O açaí, pessoal, geralmente ele é consumido novamente sem açúcar e acompanhado de peixe frito. Olha lá, o peixe e o frito. O peixe frito e o açaí. Eles são um prato típico lá do norte do Brasil, tá bom? E isso aqui em cima é farinha, farinha de mandioca. Amazônia, pessoal. Amazônia é o estado, um dos estados mais antigos do Brasil e já foi o estado mais rico do Brasil na época da borracha, né? Na época da borracha, o estado do Amazonas era o estado mais rico do Brasil, tá bom? Ele é baseado na sua gastronomia, principalmente em peixes e de frutos amazônicos, que a gente vai conhecer a seguir. Ó, pessoal, esse aqui é o taquari, se não me engano. Qual é o nome desse peixe? Acho que é tacari, que é um peixe como se fosse uma sardinha do mar, tá bom? Sardinha do mar não, desculpa. É como se fosse uma sardinha do rio Amazonas. Os grandes rios lá, eles são tão grandes que eles têm cardumes de peixes gigantescos, como se fosse sardinha, aqueles cardumes de sardinha, sabe? Então eles fritam esses peixes de sardinha do rio aqui, né? E chamam eles de sardinha. Tão grande lá que é o rio. O rio é tão grande, tem uma vida tão grande lá que tem tubarão, tem tudo que você imaginar naquele rio. Tá? Os pratos mais famosos da culinária amazônica são a caldeirada e os peixes derivados com tucupi, né? E tudo que é peixe é lá, pessoal. Então a gente vai ver nos próximos slides quais são os principais pratos da culinária amazônica, tá? Então eles têm muito esse peixe assado em folha, esse peixe assado aqui, tá? Que o peixe eles fazem tanto assado quanto assado em folha de bananeira, como moqueado, quanto frito, quanto caldeirada. Qualquer maneira eles fazem peixe, porque tem muito, muito peixe. Tanto que a varinha de pescar deles lá, eles pegam um galho, amarram uma linha na ponta e coloca na água e vai tirando, porque tem muito, muito peixe lá mesmo. Eu fiquei, em uns 20 minutos pescando, peguei quase, sei lá, umas 8 piranhas. Então tem muito peixe lá naquele rio. Lá naquela região. Então,
Eles têm a gastronomia à base de peixe. E uma coisa que eu acho que tem na região norte, que não tem aqui, é esse cuidado com o alimento. Lá eles não estão nem aí para estragar alimento. Então, tipo, eles deixam a carne muito tempo fora da geladeira, sabe? Essas coisas. Ele não tem essa cultura de guardar, eu lembro que eles deixam a carne de boi, por exemplo, fora da geladeira o dia inteiro para fazer de noite. Entendeu? E eu acho isso uma coisa muito estranha, essa parte de higiene de alimentos lá, que eu acho que deixa a desejar. Então, o peixe ele é servido assim assado de banda ou ele é servido inteiro, enfim, de qualquer forma. Então, agora eu vou começar a dar a minha visão sobre a gastronomia do norte. Como eu tenho uma experiência lá, eu queria passar a minha visão do que você vê na rua, né? Aquela, quando você vai nas feiras de lá do norte, o que que você acha nas feiras? Você acha muita tapioca. A tapioca lá não tem esses recheios que nem aqui, não. Lá ou é com ovo ou com manteiga, né? Ou com banana da terra também, né? Mas é mais ovo, manteiga e queijo coalho. Principalmente ovo. Então lá, tapioca com ovo, tá bom? E eles colocam esse tucumã aqui, que é esse fruto de uma palmeira, e tem um gosto totalmente diferente de tudo que você já comeu na sua vida. Eu nunca vi tucumã para comer aqui em São Paulo, mas eu acho que é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Essa frutinha aqui, ó, ela é originária de uma palmeira. E essa palmeira, você descasca ela e ele fica esse produto aqui, ó, que tá na ponta do meu apontador aqui. Ele é essa cor laranjada e tem um sabor terroso, totalmente diferente, é muito gostoso. Então, em São Paulo, o pessoal não fica vendendo abacaxi, melancia nas esquinas. Lá nas esquinas eles têm os carrinhos de Tucumã, fica vendendo essa frutinha aqui. Então, outra coisa que tem em todo lugar que você vai é esse X-caboquinho. Então, esse X-caboquinho é um lanche típico da região. É o pão francês, né? Com essa banana pacovan, que parece uma banana da terra, que eles comem em todo que é lugar essa banana. Você acorda, no café da manhã é banana pacovan. No almoço, no jantar, no lanche, todo lugar vai essa banana. Que é como se fosse uma banana da terra que eles fazem frita ou assada, tá? E aqui, ó, esse aqui é o tucumã, dá pra ver aqui, ó? Ó, esse aqui é o tucumã descascado aqui dentro do ovo. E o X-Caboquinho é tipo um fenômeno lá, todo lugar vende X-Caboquinho, é super famoso. É como se fosse um hambúrguer aqui em São Paulo. Todo esse lugar que tem hambúrguer gourmet em São Paulo, lá tem esse X-Caboquinho, entendeu? É bem típico da região. E é a mistura do tucumã, do ovo, banana pacovan e queijo coalho. E é diferente, é muito bom. O pirarucu, olha o tamanho do peixe. Agora, o pirarucu também, eu tô dando a minha visão sobre a culinária amazônica, né? O pirarucu, ele é muito grande, ele tem uma cabeça óssea muito potente. Então, se ele bate essa cabeça na cabeça dessa pessoa aqui, você acha que ela tem alguma chance de sobreviver? Não tem, né? Um peixe desse de 200 quilos, 100 quilos, batendo com toda a força. Então, é um peixe muito perigoso. Ele, ele é caçado com arpão, né? De tão grande que ele é. Não é usado a linha de pesca para pescar pirarucu, até por causa da boca dele, que é uma boca mais óssea, né? Mas o pessoal usa mais o arpão. Por quê? Porque ele precisa, ele não tem, ele tem uma respiração pulmonar. Ele precisa subir para puxar ar, entendeu? Então toda hora tem que subir na superfície para puxar ar. E quando ele sobe para puxar ar, o pessoal taca o arpão e pega ele. Mas ele já é criado em cativeiro. É o maior peixe de água doce do mundo, se não me engano. É uma coisa que tem muito esse bolinho de pirarucu também. É bem gostoso. É como se fosse um bolinho de bacalhau, só que feito com pirarucu. Esse aqui, galera, é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Eles têm. Isso aqui, você vai passando na frente dos restaurantes, eles deixam isso aqui no meio da rua. Pensa numa mesa de bar, eles colocam um tabuleiro, né, uma forma ou uma panela com esse negócio e deixa lá. Daí você entra no bar e pede, o cara pega do meio da rua lá e te serve e você come. Então, é aquela parte de higiene de alimentos que eu falei que lá é um pouco carente, né? Então, assim, Professor, oi. me desculpe interromper, mas você tinha falado sobre uma atividade anteriormente na apresentação. Oi. Eu estava vendo hoje à tarde no AVA e eu não encontrei nenhuma atividade. É do AVA essa atividade? Essa atividade eu postei no Ava.
Tá lá para ver. Eu posso até ver que aula que tá, mas eu não me lembro agora. É na unidade 1, certo? Não, não tá na unidade 1, não. Acho que ela tá na unidade 5 ou 6, essa atividade. Unidade 2, professor. A unidade 2, desculpa. Unidade 2, Ah, sessão tudo bem. 1, acho. Eu não lembro. Mas se você procurar lá, você vai ver a atividade, tá bom? Ok, Ô, professor. professor, deixa eu perguntar uma coisa. Oi. Essa atividade é aquela que era para entregar até o dia de ontem, dia 26? Era. Mas eu vou Ah, corrigir sim. e vou lançar. Vou corrigir esse final de semana e vou lançar. Ah, tudo bem. Eu pensei que já era outra atividade, mas essa daí é aquela que já estava lá. É aquela que tava lá. Tudo bem, então. Desculpa interromper. Não, pode perguntar. Então, o que que é esse pirarucu de casaco? O pirarucu, ele fica embaixo aqui. Em cima tem uma mistura de farinhas com alguns temperos da região. Entendeu? Então, tem uma mistura de uma farinha, que é uma farinha que eu até passei que eu gostaria de voltar lá, que é uma farinha chamada farinha ova. Não é uma farinha normal, que nem a farinha que a gente come aqui, né? Farinha de mandioca, obviamente, que nós estamos falando, né? Não é que nem a farinha aqui do estado de São Paulo que a gente come de boa lá, não. Essa farinha ova, se você não umedecer, ela faz machucados no céu da boca. O céu da boca fica em carne viva. Por quê? Porque ela é dura, tá? Então, é super importante que você cozinhe bem ou umedeça bem essa farinha para o comensal comer. Então, o pirarucu, ele é frito e colocado aqui embaixo, frito ou assado e colocado aqui embaixo. Ele é coberto, é como se fosse uma farofona de pirarucu, essa é a verdade. E aqui em cima tem essas bananas pacovan fritas, entendeu? E essa é a base do prato. A pirarucu, a farinha urame lá, a farinha ova da região, alguns temperos e a banana pacovan em cima. Uma grande farofa de pirarucu, vamos pensar assim, com grandes pedaços de pirarucu. Essa é a farinha, pessoal. Olha a grossura, a granulometria dessa farinha aqui. Essa é uma farinha que é típica da região norte. Eu, tonto, fui lá, fui comer, e só comia dessa farinha. Ou seja, em 3 dias, minha boca inteira estava em carne viva. Por quê? Porque essa farinha aqui, ó, ela machuca a boca de você se você não umidificar a farinha, né? Se você não conhece como que come. Então você tem que sempre jogar um líquido nela. Ou cozinhá-la. No caso, ele Professor, serve. Oi. essa farinha é muito parecida também com uma que tem no Maranhão. Eu acredito que seja até a mesma, porque no Maranhão, o açaí, né, o jussara, que eles comem também com camarão Jussara, seco, não lembrava eles, Jussara. jussara, eles servem também com essa farinha. Eles chamam farinha d'água lá. Mas é essa Não, farinha grossa que eles servem junto com esse açaí, que é líquido, né, lá. isso, exatamente. O que acontece com essa farinha é que ela tem que ser umidificada para comer, porque ela é muito dura. Então, se você não modificar essa farinha para comer, você pode machucar sua boca. Foi o que aconteceu comigo. E assim, ela usada como se fosse o arroz deles, essa farinha aqui, tá? Ela chama farinha ovinha. E essa farinha ovinha tem de vários tamanhos. Tanto que vários chefes pegam ela para imitar caviar, né? Faz uma cocção diferente e faz um arranjo de prato, faz uma decoração diferente. Porque ela tem várias granulometrias, né? Você entra no mercado lá na região norte, tem 10, 20, 30 tipos de farinha diferente, tá? Então, assim, é bem típica daquela parte de cima do Brasil, do norte e nordeste, o consumo de farinha com uma granulometria maior do que aqui de baixo. São uma foto do mercado. Tem 2 mercados lá em Manaus, né? De peixe. Tem o para turista e o para o dia a dia. Então, assim, se ele perceber que você não é turista, que você é turista, ele vai dobrar ou triplicar o preço do peixe. Eu lembro que estava R$ 5 o quilo do pacu. R$ 4,50 o quilo do pacu. Aí eu perguntei quanto que era. Ele viu que eu era turista e falou, tava 12, entendeu? Então, assim, o pessoal é bem esperto lá. Todo lugar, aliás, né? O tambaqui, e o mercado de peixe lá é muito tradicional, ele é gigante e tem, sei lá, muitas barraquinhas que vendem o tambaqui. O tambaqui é esse peixe aqui que tem essa mancha preta, tá vendo? O que diferencia ele do pacu é essa mancha preta. Esse peixe aqui, ele é tradicional da região amazônica. E ele tem uma mandíbula muito forte. Ele tem uma mandíbula tão forte que ele consegue quebrar as castanhas que caem dentro
da água. Ele é frutívoro, ele come frutas, né? Então toda frutinha que cai dentro da água, ele vai lá e come. Ele consegue, com a mandíbula dele, que é muito forte, quebrar as casquinhas dessa fruta, né? E esse peixe, eu acho que tem cativeiro, claro, mas a maioria lá é pescada naturalmente mesmo, no próprio rio. Tá, o tambaqui. E lá, um prato muito tradicional que tem lá é o famoso tambaqui de banda, né? Que é uma delícia, né? É esse tambaqui aqui assado, metade, eu acho que eu vou comprar amanhã e fazer. Você pega o tambaqui, o peixe, você corta no meio e faz na churrasqueira, tá? Você coloca os temperos aqui e faz o peixe na churrasqueira. Ele fica delicioso, tá bom? Então, assim, é um peixe delicioso, um peixe muito gostoso. E eles assam com temperos amazônicos deles, servem com vinagrete, com aquela farinha que eu falei e com arroz. Aí você come. E vocês vão chorar no preço de metade do tambaqui. É R$ 20. Tipo, dá para comer 3 pessoas. E a gente pagava R$ 20. Por quê, pessoal? Porque tem muito tambaqui lá. Tem muita coisa, muito tambaqui lá. Vai ver o preço do frango lá para você ver, é bem caro. Então, por quê? Porque o frango lá não é a região de produção de frango, tanto quanto aqui embaixo. Então, os peixes lá são mais baratos que aqui. Esse tambaqui de banda desse prato aqui, é desse restaurante. Esse tambaqui de banda é uma rede de restaurante muito famosa lá em Manaus. E é delicioso. Ele fica na frente do Teatro Amazonas, tá? E tem vários locais também. Olha lá. Aqui ao fundo você consegue ver o tambaqui de banda, o Teatro Amazonas, que é um teatro gigantesco. E aqui é um peixe assado com vinagrete, que também é muito comum. Ok, pessoal? Então eu passei rápido a aula aí para a gente tentar fazer a do Nordeste hoje também, para não ficar tão cansativo. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Tá de boa? Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Estamos. Todo mundo está conseguindo. Sim, tá de boa. Todo mundo está conseguindo utilizar o programinha? Sim. 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 Então, beleza, então. Então, assim, pessoal, vamos para a próxima aula aqui. Eu vou fechar aquele slide. Deixa eu mexer aqui, por favor. Deixa eu abrir o outro agora. Aqui eu vou passar rapidinho, pessoal, porque essa aula tá muito boa lá gravada. Não sei se vocês assistiram lá gravada. Todo mundo aqui assistiu gravada ou alguém não assistiu? Não, já assisti já. Já vi. Então eu vou passar rapidinho aqui, porque essa aqui eu acho que todo mundo conhece melhor já, tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou falar principalmente de alguns ingredientes aqui, tá? Da cultura nordestina, ok? Agora, terminando Manaus, a gente terminou a parte do norte, da parte teórica. Então, vocês vão ter uma aula prática sobre cozinha do norte. E vocês vão fazer pato no tucupi, vários pratos que a gente falou aqui hoje, tá bom? Então, assim que passar essa parte do coronavírus, a gente conta que vocês terão essa aula prática aí para fazer esses pratos que eu falei hoje. Agora, eu vou falar um pouco sobre cozinha nordestina, tá bom? Eu vou focar em ingredientes, para ser um pouco mais breve, né? Aí eu vou focar em ingredientes, ok? E para a gente conseguir debater melhor. O que é a cozinha nordestina, pessoal? Ela tem uma grande influência portuguesa africana, principalmente. Por quê? Porque naquela região do Nordeste teve muita produção de cana-de-açúcar. Então, naquela região, tiveram muitos escravos que acabaram deixando a sua cultura gastronômica no local, né? Então, e tem muita característica portuguesa também. Como é uma região dividida em duas partes, interior e litoral. Por quê? São duas partes como se fossem dois países extremamente diferentes. Por quê? Porque a parte do litoral, ela é rica
tanto em desenvolvimento econômico, quanto em pescados, entre outras coisas, né? Porém, quanto mais você vai entrando para dentro do estado, né? No Piauí, para dentro da Paraíba, sertão da Paraíba, do Piauí, da Bahia, quanto mais dentro vocês vão entrando desse estado, mais seco, árido e clima desértico fica. Então, assim, o que a gente pode tomar, então? A gastronomia do litoral é totalmente diferente da gastronomia do interior. Até por isso, hoje a gente separou essa aula em litoral e interior, tá bom? Então, quais são os peixes mais encontrados na região, né? São o robalo, o vermelho, a tainha. A tainha ela tem um processo migratório interessante. Ela começa aqui em cima e depois ela desce lá para Florianópolis, né? Então, a tainha, na verdade, dá em todo o litoral brasileiro, né? Mas o peixe mais tradicional lá é o robalo, o vermelho, a cioba também, a cavala também, a gente pode falar, entre outros. Então, a gente vai falar nessa aula da gastronomia do litoral do nordestino. Eu vou gravar uma aula e postar para vocês, ou semana que vem a gente fala da gastronomia do litoral nordestino aqui. Do litoral não, do interior do Nordeste, tá? A próxima aula vai ser interior do Nordeste e Bahia. Então, pessoal, esses são os principais peixes do litoral do Nordeste. O que a gente pode falar? Que é importante a gente perceber que teve o derramamento de óleo lá no litoral do Nordeste e a pesca foi proibida. Então tem que ver ainda quais peixes estão liberados ou não para consumo. E isso eu não consigo, não me atentei a isso, né? Quais peixes estão ou não liberados para consumo agora aqui no Nordeste, por causa do derramamento de óleo. Até hoje tem peixe que está por consumo, tá bom? Então, ó, só para vocês verem, cavalo é esse aqui, o pargo também é esse aqui, que é muito famoso, a pescada amarela, o robalo, então são peixes típicos do Nordeste, né? Então, assim, outra coisa que é muito típica no litoral nordestino é o famoso caranguejo. Alguém aqui já comeu caranguejo? Ou já martelou caranguejo? Martelar, não martelei não, mas eu comia muito, porque eu morava na Praia Grande, minha avó só fazia caranguejo. Ah, que legal. O que é o caranguejo lá no Nordeste? Ele é cozido aqui, ó, uma mistura de tomate, cebola e cúrcuma. Esse caldo bem amarelo aqui. Aí, o que é esse caranguejo? Ele é morto, cozido, e depois você pega as partes dele, você destaca, por exemplo, a patinha dele aqui e quebra com esse martelinho. Eu estou fazendo aqui o ato de quebrar com o martelinho. Você bate na patinha, você quebra e você chupa aquela carne. Para comer essa parte do caranguejo aqui, que é essa parte maior aqui, ó, tem que saber limpar. E eu tenho nojo, né? É a parte de ficar as vísceras do animal. E eu, como turista, eu nunca comi essa parte do caranguejo, né? Então, assim, eu tenho uma relação com o Nordeste muito grande, eu gosto muito do Nordeste. Eu tenho meus melhores amigos são do Nordeste, então eu vou sempre. E eu trabalho de vez em quando com o pessoal lá da uma universidade do Nordeste também. Então, eu vou umas 2, 3 vezes por ano por no Nordeste. Eu vou agora, quando acabar essa pandemia, a primeira coisa que eu fazer, eu vou para o Nordeste lá, que eu tenho que resolver umas coisinhas. E quando eu vou, o que eu faço? Eu como caranguejo, por quê? Custa R$4,50 a unidade. Entendeu? Eu acho que a cultura nordestina é a culinária mais rica que a gente tem aqui no Brasil. Na minha modesta opinião, né? Não sei a de vocês. Então, assim, como funciona esse caranguejo? Ele é baratinho, lógico, se você sair das praias turísticas, né? Você vai para as praias realmente de cidade, assim, que não são turísticas, você encontra baratinho esse caranguejo e você fica o dia inteiro martelando e chupando ele aqui. É gostoso. Só que chega uma hora que até enjoa, tanto que você bate, né? E você não pode estar com uma camiseta nova, senão você perde a camiseta, porque ele voa em tudo que é lugar. A carne de sol, pessoal. Vocês sabem a diferença da carne de sol e da carne seca? Sim, nós tivemos o ano passado na antropologia com o professor
professor Roberto, ele explicou a diferença. E qual que é a diferença? Uma vem na parte traseira e a outra na parte dianteira. Não, a diferença é um método de preparo de uma da outra, não é? Sim, também, mas tem a parte do boi também. Aliás, isso foi uma coisa até bem questionada em aula. Eu acho que a principal diferença é o método de preparo. Lógico que tem também a parte do boi, né? Como é feita a carne seca, e como é feita a carne de sol, e como é feito o charque gaúcho também. Então, assim, eu acho que a gente tem que se atentar bastante ao método de preparo deles, tá bom? O que é a carne de sol, então, que é muito comum lá no Nordeste? É a carne bovina salgada e conservada na sombra e no vento. Ou seja, ela não é salgada ao sol e conservada ao sol. Você não deixa ela no sol. Alguém sabe por que ela não fica no sol do Nordeste? Para não esturricar? Exatamente, para não esturricar. Imagina ficar a carne seca no sol do Piauí durante um dia inteiro. O que vai virar essa carne no final do dia? Não é? Virar um pedaço de pedra, né? Exatamente. Então ela fica à sombra, né? Protegida de insetos, tudo. Ela fica secando à sombra a carne seca, a carne de sol, desculpa. E ela é uma carne assim que eles usam para fazer churrasco, eles usam também para fazer porçãozinha assim. Ela tem um gosto totalmente diferente da carne seca. Por quê? Porque ela é macia e úmida por dentro e ela é mais durinha por fora. Mas eles fazem ela como se fosse um bife também, entendeu? Sim. Não é aquela coisa de desfiar a carne, tá? E lá tem muita carne de sol de bode também. É muito comum a carne de sol de bode, tá? E o corte que eles mais fazem carne de sol são os cortes de segunda. Ok? Como colchão mole, por aí vai, colchão duro. E dois estados se diferenciam na produção de carne de sol. Tem um vídeo lá também sobre carne de sol que é muito legal. Lá no Avo, deixei um vídeo para vocês sobre carne de sol, que é o Rio Grande do Norte e Piauí. Para vocês terem noção, eu tenho um parente no Piauí, ele falou para mim que ficou 450 dias na cidade dele. Sabe que é ficar 450 dias sem cair um pingo da água no chão? Então, vocês imaginam a secura do local, né? A secura do ambiente, né? Então, é muito complicado você secar essa carne no sol lá. Então, aqui é um prato, né? Que é um prato de carne de sol, tá? Ela é uma carne que ela vem desde 1610, essa técnica de conservação é. E vira e mexe eu faço em casa. Eu pego um pouquinho mais, um pedaço de carne, né? Eu passo um salzinho, eu tenho uma telinha para deixar pendurada, eu deixo lá umas 4 horas e depois faço churrasco dela. Fica muito bom. O professor, Fazer em casa. Uma das características, então, da carne de sol, com tudo, que é a técnica, obviamente, de preparo, uma das outras, entra aí o tempo de cura, né? Conforme a quantidade de sal, o tempo de cura dessas carnes, não é isso? Exatamente. A quantidade de sal e o tempo de cura é uma das diferenças. O tempo de cura da carne de sol são horas, né? Ela Sim. é bem pouco, é muito rápido a secagem dela, né? E essa cura rápida, e não vai sal de cura, não vai nada, é só sal fino mesmo. Sal fino. Sal fino de cozinha, né? E esse tipo de técnica, ele conserva porque ele faz uma camada protetora no alimento, deixando a carne úmida e macia. Porque ela conserva o sal interno, né? O sal não, a umidade interna. Umidade. Ok. Então, pessoal, agora esse é o produto mais gostoso que você aqui tem no Nordeste. Com licença, eu já volto. Vou pegar um copo d'água aqui, só 1 minuto. Fala pro professor trazer um copo de água para mim, gente. Bro, traz um shark pra gente.
Pessoal, voltei. Olha o que eu trouxe para vocês. Dá para ver? Mostra aí, Pro. Não, tem que tirar o slide. Deixa eu... É manteiga da terra esse aí ou é o... Tá toda a minha tela aí para vocês? Deixa eu tirar o desfoque, tá desfocado o fundo. Ó. Ó. Isso aí é o tucupi. Pessoal, manteiga da terra. Não sei se dá para ver. Aí também tem? Ó, dá para ler aí, manteiga da terra. Tá amassada aqui. Isso aqui é o ingrediente mais gostoso do Brasil. Danilo, eu tô te vendo. Olha a minha manteiga da terra. Para quem não tem... Nossa, é bom. Para quem não conhece esse ingrediente, é o ingrediente mais gostoso que tem no Brasil. Na minha opinião. Ele é manteiga... ele também é conhecido como manteiga de garrafa. Porque ele é vendido nessas garrafas aqui. Tá? E qual que é a diferença da manteiga de garrafa para manteiga normal? Alguém sabe? Vocês sabem? Da gordura, professor. Nossa, o cheiro aqui é muito bom. A diferença é da gordura. Ah, eu até escrevi aqui. Fala pra gente a diferença. Não é o líquido, porque eles tiram todo o... evaporam toda a água e deixa a gordura, daí ela fica naquele estado líquido. Isso. A diferença é que a manteiga da terra é a nata batida sem a água. Eles fervem, eles evaporam a água para bater a nata. Certo. Né? E a manteiga normal é a nata batida. Você pode fazer o seu caso, tirar o leite, tirar a nata do leite e bater. É a manteiga. E isso faz uma diferença que ela fica nesse estado semi-pastoso aqui, entendeu? Daí você tem que dar uma aquecidinha, ela deixar lá no Nordeste, como é mais quente, ela fica líquida, né? Aqui em São Paulo, um pouco mais frio, ela fica semi-pastosa. Mas ela é o ingrediente típico do Brasil e é o que diferencia. Para mim, o ingrediente mais gostoso do Brasil é a manteiga da terra. Você pode usar para cozinhar, você pode usar para finalizar um prato, ela dá todo um charme, né? E qual que é a diferença da manteiga da terra para manteiga clarificada? Clarificada? Vocês lembram da manteiga clarificada? Lembro não. A manteiga clarificada é uma manteiga que atinge altas temperaturas e é muito utilizada na cozinha profissional. O que é a manteiga clarificada? É você pegar um toletão de manteiga, 1 quilo de manteiga, derreter a manteiga e ferver e deixar em fogo baixo. E vai subir umas espuminhas. Aí você vai coando essa espuma, tirando essa espuma, tirando essa espuma, tirando essa espuma, até que você tira... Ela para de subir essa espuma. Aí ela fica numa densidade diferente, né? E ela aguenta uma maior temperatura, porque essa espuma aqui, são alguns componentes do leite ali que algumas proteínas que acabam queimando quando a gente vai cozinhar. Então, quando você faz manteiga clarificada, você tira essa espuma com qual é o nome daquele negócio de pegar arroz? Escumadeira. Você vai tirar aquela espuma e depois a manteiga ela consegue atingir maiores temperaturas. Então ela vai ser feita essa manteiga para grelhar um filé mignon, fazer um frango grelhado e por aí vai para tacar na frigideira e alta temperatura aí você usa essa manteiga. Professor, essa manteiga de garrafa ela é feita com creme de leite? Ela é feita com nata. Ah, bom, obrigada. Ela é feita com nata. Toda manteiga é feita com nata, tá, pessoal? Tá, mas na hora de cozinhar, cozinha o creme de leite, aí tira todo toda a água, e aí depois bate a nata que fica, não é? Se você considerar que a nata é o creme de leite, sim. Ah, entendi. Entendeu? Sim, cozinhar a nata ou creme de leite, que daí depende da região que você conhece com um nome diferente. Entendi, obrigada. Tá? Também, conhecida como manteiga de garrafa, né, ou manteiga da terra, que é uma manteiga líquida em temperatura ambiente. E ela é baratinha. Essa aqui eu paguei, acho que R$4. Essa aqui veio da Paraíba, da terrinha.
O melhor lugar do Brasil chama-se Paraíba. Lugar bom, barato e gostoso. A macaxeira, pessoal. Qual que é a diferença da mandioca do Nordeste para a mandioca do Norte? Você sabe a diferença da mandioca do Nordeste para a mandioca do Norte? Eu falei já hoje. Né? Que uma é mais ácida que a outra, professor? É cianídrico, é isso? Qual que é o componente que tem na mandioca do Norte que não tem na mandioca do Nordeste? O ácido cianídrico? Exatamente, né? Tanto que a mandioca que tem esse ácido cianídrico a gente chama de mandioca brava, né? Por quê? Porque esse ácido cianídrico é um componente que é um veneno. E para você conseguir tirar ele da mandioca, você tem que cozinhar durante muito tempo. E na questão da mandioca do Nordeste não tem esse componente, né? A gente chama ela de mandioca mansa. Tá? Mas, pessoal, se vocês forem pesquisar, existem mais de 50 tipos de mandioca. Mandioca amarela, branca, roxa, mole, dura. Tem tudo que é tipo. Então, assim, existem tipos que tem de mandioca brava, entendeu? Mas a grande maioria dos tipos de mandioca, elas são da mandioca mansa, que a gente consome aqui em São Paulo, da mandioca mansa, tá bom? Acho que essa mandioca brava nem chega aqui em São Paulo, não sei. São Paulo tem de tudo também, né? Então, é feita a farinha de mandioca e ela não tem a substância tóxica para o consumo, a macaxeira. Lá eles chamam de macaxeira, né? Professor, Oi. essa mandioca brava você encontra em alguns locais, como, por exemplo, no mercado de Pinheiros. Tem alguns lugares específicos que você encontra, sim, a mandioca brava. Sério? Eu não sabia, não. Sim, Mas... sério, a gente utiliza bastante. Lá no mercado de Pinheiros ele não está tendo mais. Sim. Na verdade, depende do fornecedor. Se precisar, eu consigo na maior facilidade para vocês. Eu não sabia que tinha aqui em São Paulo essa mandioca brava, não, porque é bem perigosa, né? Quem não conhece, né? E Pessoal, tem um outro lugar também, desculpa, te cortando, chama Combu, fica na região central. Eles também trabalham com ela. Ah, legal. Bom saber. Mas, pessoal, a farofa da água é uma farofa que ela é semi-úmida. Ela fica com pequenos pedaços úmidos assim, né? Ela é preparada com base na farinha de mandioca, né? Escaldada na água quente. Só que essa água quente, ela tem vários temperos, né? Ela tem coentro, sal, pimenta do reino e por aí vai. Manteiga de garrafa, obviamente. E a manteiga de garrafa tá pro Nordeste como o tucupi tá pro Norte. Ou seja, quando você senta numa mesa no Norte do Brasil, eles te servem um tucupi com pimenta para você comer, para você colocar na sua comida, um pouquinho de tucupi e pimenta. E no Nordeste, eles te servem a manteiga de garrafa para você colocar em cima, tá? Eles comem muita tapioca com manteiga de garrafa também. Então, eu já falei da farofa da água. O Maranhão, pessoal, ela é conhecido como a terra dos arroz, né? E olha como vocês fizeram o arroz paraense, não fizeram? Olha como o Maranhão faz divisa com o Pará. Então, essa cultura de fazer o arroz passou um pouco para o Pará também. Né? Esse é o famoso arroz de cuchá, né? Que ele vai vários vegetais e tal, e também vai camarão seco em cima, ok? Chama arroz de cuchá. O Piauí, ele é muito famoso pela produção. Vocês estão vendo os slides? Sim, professor. Ah, tá vendo os slides? Então, beleza. Obrigado. Sim, professor. O Piauí, ele é famoso pela produção de carne de sol, né? Que é aquela carne que é feita à sombra, tal, cura de 4 horas. E tem um vídeo lá no Ava para vocês verem. E pelo capote, galinha da Angola. Alguém já comeu galinha da Angola? Sabe como que é? Não tenho coragem. Não? Não. A galinha da Angola, pessoal, Ela vocês é sabem mais onde, seca, né? né? A pergunta mais fácil que eu vou fazer aqui hoje. Da onde que é a galinha da Angola? De onde que vem?
Da Angola. Exatamente, pessoal. A galinha da Angola é um animal africano. E na África, né, eles têm o costume domesticaram esse animal e tratam como galinha normal, que é uma espécie de galinha, né? Então, esse tipo de galinha, ela é de Angola e, por exemplo, ele vive na savana lá, fugindo dos predadores. Então, ele é um animal muito ágil. Ele não é tontão que nem a galinha normal. Aqui no fundo tem umas galinhas normal. Essa galinha na Angola, elas voam. Eu lembro que na casa da minha avó, elas atravessavam a casa voando. Então, elas voam bastante, né? Elas correm bem rápido. Então, é bem difícil pegar a galinha da Angola. Então, assim, ela tem uma carne vermelha. A carne dela é vermelha, muito, muito, muito dura. Então, você tem que cozinhar mais do que a carne da galinha normal, do frango que a gente está acostumado, né? Comparando com o frango. O ovo da galinha da Angola, ele tem cerca de 2/3 do tamanho do ovo normal. E meu pai que é um especialista em ovo, posso até perguntar para ele, tá aqui do lado. Ele é o cara que eu conheço que mais tem de ovo. E, lógico, eu conheço que o ovo da galinha da Angola, ele também tem fama de ser azul por fora. Ele é meio azulzinho por fora, né? Um azul bem clarinho. E é 2/3 do tamanho do ovo normal. É um ovo diferente. Né? E é aquela galinha que grita, tô fraco. Não sei se vocês já ouviram falar quando vocês vão no sítio. Né? Elas não se misturam muito com as outras galinhas. Elas andam em bando. A minha avó tem dessas galinhas aí. E é considerada carne de caça, se não me engano, galinha da Angola, viu? E é típico do A carne dela é mais saborosa do que a carne da galinha que a gente consome normalmente. Até porque a maioria da criação das galinhas da Angola, elas não são confinadas, né? Elas pastam muito, né? Elas comem formigas, elas têm o momento delas de pastar. Então, a maioria da produção no Brasil ainda, da galinha da Angola, é produção assim de pequeno produtor. Então, realmente, ela tem um sabor muito diferente. Tem um prato que é um risoto de galinha da Angola, que você pega a galinha, cozinha e tira toda o osso, né? Dá muito trabalho, mas fica bem gostoso. O Pernambuco, pessoal, o Pernambuco ele é especializado em doces, né? É uma culinária, uma gastronomia que está muito voltada para os doces, muito devido à produção da cana-de-açúcar no estado, que teve uma produção de cana-de-açúcar muito, muito grande, né? Então, há muitos centenas e centenas de anos produzem cana-de-açúcar e, obviamente, que isso passa para a gastronomia do local. Então, assim, esse é o famoso bolo de rolo. Vocês já conhecem bolo de rolo? Sim, Pro. Sim. Bolo de rolo é uma massa parecida com pão de ló. Aí você espera esfriar, você passa um rolo em cima, passa uma goiabada assim e enrola. Fica um rocambole de bolo. Fica uma delícia, né? Esse aqui é o cartola. Esse aqui é o cartola que eu tô aqui. É um doce. São banana, açúcar, canela e queijo coalho. Também parece bem gostoso. Eu nunca comi, mas parece bem gostoso. Esse é um bolo que não vou me lembrar o nome. Eu acho que é Souza Leão, se não me engano, que ele tem um aspecto de pudim. Então, delícia esse bolo. Exatamente, Souza Leão. Ele é um bolo também muito típico da região, pessoal. E se for falar de Pernambuco, doces de Pernambuco, vai dar uma aula inteira só disso. Então, a gente está pincelando os principais estados aí para vocês, tá bom? O Ceará, pessoal, o que é mais característico do estado é o caju e os frutos do mar, tá? O caju e os frutos do mar são muito característicos do Ceará. Lógico que o caju ele é característico de todo o Nordeste, todo lugar. Porque lá o caju é que nem se fosse uma praga. Ele nasce em tudo que é lugar. Então ele tem todas as fazendas, tem um pezinho de caju. E ele é típico de todos os locais lá daquela região. Lá, se não me engano, tá cerca de R$ 39 o
quilo da castanha de caju boa. Aqui chega a quanto? Quanto que tá na zona cerealista? Uns R$50? Por aí, não sei dizer, mas é lá bem barato, bem legal lá. E frutos do mar diversos, né, pessoal? A gente nem precisa ficar toda hora reforçando que o litoral nordestino é rico em frutos do mar, porque é o maior litoral do Brasil. Então, o litoral nordestino ele vem até aqui, né? Então ele abrange praticamente a costa inteira do Brasil, deixando um pouquinho só para São Paulo e Sul ali. Então, é bem rico. Eu acho que a gastronomia do Nordeste ela é subaproveitada, né? Às vezes não sei se o pessoal tem preconceito, o que que é, porque é tão rica e tão pouco se ouve falar, né? Então, assim, a Paraíba, pessoal, é o estado mais criativo lá do Nordeste. Então, é um estado onde a gastronomia fervilha bastante, né? Na minha opinião, tirando a Bahia, obviamente. É estado que a gastronomia fervilha bastante, eles têm muita cultura do cuscuz, né? Outra coisa que eles comem lá, aqueles cuscuz, que é aquele flocos de milho, né? Cozido na cuscuzeira e você coloca vários recheios. E na Paraíba, tem muito lá água de coco. Eu acho que o maior produtor brasileiro de água de coco é Paraíba. Eu não tenho certeza disso, mas eu sei que a maioria da água de coco que vem para São Paulo é da Paraíba. Eles têm uma cultura da água de coco muito forte. Lá você consegue encontrar na rua 2 litros de água de coco por R$4, R$5. O coco lá sai por R$2, R$2,50, né? Na praia ele é mais caro, ele custa R$3. Então, assim, é bem diferente aqui em São Paulo. Na praia de São Paulo, um coco você vai pagar uns R$6, R$7, né? O dobro. Por quê? Porque o coco vem da Paraíba para ser vendido aqui em São Paulo, né? Você paga no frete. Então, lá é a terra da tapioca, né? Lá tem várias casas de tapioca, elas são bem baratas também. E os principais recheios que são da tapioca lá é a carne de sol, carne seca, né? Desculpa, é carne seca, não é carne de sol. O que tem bastante lá também é a manteiga de garrafa, o queijo coalho e o requeijão lá, que tem um nome, queijo nata, se não me engano, que é um queijo que parece um requeijão quando ele derrete. Você sabe aquele requeijão sólido, que é muito produzido em sítio aqui no interior de São Paulo? Parece um pouco aquilo, né? Eles chamam queijo de nata, eles chamam nata, na verdade. E eles falam, eu quero uma tapioca com nata. Nata é um queijo que lembra muito aquele requeijão duro que tem aqui em São Paulo. Não sei se vocês conhecem, tem em Minas também. É aquele requeijão duro, tá? São os principais ingredientes. E é bem baratinho, R$4,50, R$5. Você come uma tapioca assim que você almoça, tá? Outro prato típico é o baião de dois, que também não é segredo para ninguém, tem aqui em São Paulo, né? E o arrumadinho. O arrumadinho, ele é uma mistura de vinagrete com tomate, geralmente o tomate um pouquinho mais verde, tá? As favas também é bem típico lá na Paraíba, tem as casas de favas, né? Que são casas que pegam esse feijão aqui como ingrediente principal e misturam com carnes, com o que você quiser, né? É como se fosse uma pizza. Você pega a sua fava e você fala, quero com isso, 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 e as pessoas misturam, tá? Então o arrumadinho ele vai farinha, carne de sol, vinagrete e a fava. Outro prato muito típico, ou mais típico de lá, que eu acabei não colocando aqui, é o rubacão. Conhece o rubacão? Rubacão é isso aqui. O rubacão é um baião um pouco mais cremoso, Pro? Exatamente. Ele é mais cremoso e ele tem, eu acho que ele tem o queijo coalho. É uma boa definição. Ele é o baião mais cremoso sem linguiça. Isso. Ele é só com carne de sol. É pesado, viu? Não é um prato leve, não. É um prato bem pesado que acaba deixando a gente bem satisfeito, o rubacão. Ele tem bastante queijo coalho. Aqui, pensa para ficar mais fácil, só que o rubacão, se não me engano, vai um pouco de arroz, né? Ele vai um pouco de arroz. São esses ingredientes praticamente, né? Misturados. Isso.
E bem cremoso, com queijo, com arroz, assim, é bem gostoso. Eles vendem isso na praia. Se um dia vocês forem para a praia do Nordeste, meu primeiro coisa é assim, saiam da zona turística e vão para uma praia de verdade lá, né? Então, que é a melhor coisa, vocês vão comer realmente um preço justo e vão comer muito bem. Que nem eu falei, R$4,50 o caranguejo. É bem barato e é bem gostoso. O sabor do Nordeste, pessoal, todo mundo sabe que o tempero do Nordeste é um pouco mais acentuado para as ervas, né? O principal tempero deles é o coentro. Que o pessoal fala que paulista não gosta de coentro, né? Nem todo, eu gosto muito de coentro. Então, um dos principais temperos é o coentro. E tirando o coentro, o que você pode se destacar é o cominho, né? O cominho, ele é muito forte, muito utilizado no feijão, né? E nas carnes também. Outro tempero, a cebolinha clássica para finalização de prato, né? Deixa eu ver, tá vendo aqui a cebolinha para finalização de prato? Ela é muito utilizada para finalização de prato, né? Isso vocês sabem. E o louro também é muito utilizado para os guisados, para os pratos, principalmente do interior do Nordeste também. E, obviamente, as pimentas, né, pessoal? A gente não pode falar de Nordeste sem falar na pimenta, né? Então, esses são os principais ingredientes da gastronomia nordestina. Então é isso, pessoal. Quis fazer uma revisão aí para todo mundo estar no mesmo patamar agora para a gente conseguir seguir. Alguém tem alguma dúvida? Quer contribuir de alguma maneira, falar alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Eu estou gravando essa aula, então agora, a partir de agora, eu vou parar de gravar e eu vou postar ela no Ava para quem não conseguiu compartilhar com a gente aqui hoje. E assim, a partir da semana que vem, a gente vai ter muito conteúdo novo. Eu vou fazer aula da Bahia, interior do Nordeste, e vou descendo nos estados até chegar no Sul, tá bom? Então, vamos fazendo. A ideia é adiantar todas as aulas teóricas para quando vocês voltarem só ter aula prática. Ok? Então, obrigado, pessoal. Desculpa. Ok, Pro, obrigado. Oi, Beatriz. Obrigado, Pro. Que é isso? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Eu não tenho. Então, assim, conto com vocês, a aula que vem vai ser nesse mesmo esquema. Eu preciso dos 60 pessoas aqui. O link já está no Ava, é o mesmo link lá, tá bom? Ok. Então, conto com vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem, às 7 horas da noite. Até, obrigado, Pro. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Pro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.